Louvado seja Deus, que a paz esteja com todos. É motivo de muito temor estar aqui, entregar uma mensagem que vem da parte de Deus para os vossos corações. Irmãos, quando o pastor me fez o convite, logo começa a vir ensinamentos que Deus trabalha na nossa vida. E Deus falou todos esses dias comigo, e Ele falou simplesmente: vá e fale de mim, vá e fale do meu amor para com as vidas. Nós vamos cantar uma canção, o louvor vai cantar uma canção agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e cantasse e pensasse nessa mensagem. Depois vocês vão entender. Não se distraia. Vamos cantar ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável. Declare ao Senhor. És inigualável. Glória a Deus. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ó Senhor, nós estamos aqui, Pai, para Te ouvir, Senhor. Nós entendemos que somente a Tua palavra, Pai, pode transformar. E nesta noite, corações estão aqui, quebrantados, Pai, aguardando algo da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada vida aqui nesta noite, Pai, que nada venha distraí-los. Pai, que nós possamos estar prontos, quebrantados, Pai, para ouvir a Tua palavra que é tão importante em nossas vidas. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Tu és inabalável, inigualável. Tu és o Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus que transforma, que liberta. Tu és o Deus que cura, Pai. E nessa noite, o nosso desejo é que Ele se cumpra em cada vida nesta noite, na medida da fé de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Irmãos, o título dessa mensagem é em João, capítulo 14, versículo 5. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos remete a gente exaltar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, porque nós
existimos para louvar ao Senhor de todas as formas. Como a gente já tem ouvido aqui desde o início, canções que nos remetem a Jesus Cristo. Somente Ele pode transformar, somente Ele pode mudar a situação da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 5. Todos encontraram? Amém? Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e eu tenho visto. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, o meio e o fim. Não tem de qualquer forma nós estarmos vivendo uma vida sem a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela nos envia a tudo que nós formos fazer na nossa vida. Nós não temos como acordar sem ter a presença de Deus na nossa vida. Nós não temos como fazer nossas atividades sem ter a presença de Jesus. E Deus, quando enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele nos trouxe redenção, Ele nos trouxe liberdade, para que nós pudéssemos, hoje, poder ter acesso a Ele. E para que nós possamos ter acesso, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus. Nós precisamos entender que Ele é a vida, Ele é a verdade. E nós só encontramos vida somente ao lado de Jesus. O mundo, ele nos ensina, através de todas as formas, de nós nos afastar de Jesus. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu todo o sistema. Ele venceu tudo. Contra todos e contra tudo, Jesus, Ele foi vencedor. Por mais que o mundo o acusasse de blasfemar, de contar mentiras contra a lei na época, mas Ele só veio trazer a mensagem da cruz. Ele só falou a verdade para o povo. E onde quer que Ele andasse, Ele só sabia fazer uma coisa: ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Através de parábolas, através de ensinamentos. Da melhor forma, Ele tentou transmitir. E Ele fez o papel dele, igreja. Ele fez com excelência. Só que mais por causa da nossa desobediência, o nosso coração duro muitas vezes, nós o negamos, nós não acreditamos, muitos duvidaram dele, e nós estamos esperando a volta dele. E ainda nós temos tempo, a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas nós ainda temos tempo para nos aproximar desse caminho, que nós possamos caminhá-lo. E Jesus, quando pregava o Evangelho, Ele falava para caminhar com Ele e seguir Ele também. Mas no caminho vai aparecer talvez pedras, talvez vai aparecer montanhas na sua vida, que talvez você não consegue transpô-las, né? Se transpor por cima delas muitas vezes. Mas Jesus, Ele está ali para mover essa montanha na sua vida. Ele está ali para quebrar essa muralha, para derrubar qualquer situação da sua vida que você esteja passando. Ele não trouxe somente cura. Ele não trouxe somente cura. Ele trouxe tantas coisas para nós. Tantas. Ele nos aconselhou. Ele nos direcionou de que forma que nós podemos fazer muitas coisas. Ele somente ensinava. Por isso, irmãos, que a importância que tem o ensino, foi falado aqui agora, sobre ensinar. E esse ministério, ele tem uma responsabilidade muito grande em fazer isso. Eu já falei aqui uma vez que
quando eu vim para esse local, para esse ambiente, o que mais me chamou a atenção foi o Ministério Kids, porque aqui tem pastores, pessoas que se importam com o começo da caminhada, com os nossos filhos, com as crianças, os adolescentes. E aqui eu pude encontrar realmente o verdadeiro evangelho. Pastor, eu não sei talvez o que você está passando, mas Deus manda te dizer: continue, pastor. Continue, somente continue. Ele está contigo, com você, com a sua família. Ele está aqui nesse ministério, porque esse ministério só pega o evangelho, o verdadeiro evangelho, pastor. E você está fazendo isso muito bem. Que Deus te engrandeça ainda mais, que você possa acessar lugares que você nem imagina. Deus está aqui para te engrandecer, não para se vangloriar, porque a palavra dele, a palavra de Jesus está sendo falada aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu creio no poder transformador da palavra de Deus, eu creio na mudança de vida, e Jesus, ele traz isso. Se você talvez está aqui pensando que quando você for talvez descer as águas do batismo, pedir para ser membro desta congregação, vai ter problemas, irmãos, vai ter lutas, vai ter sim, mas Jesus está contigo. Jesus está nessa caminhada com você. Ele está caminhando contigo. Ele está pedindo para nós caminharmos com Ele. E eu trouxe aqui quatro aspectos muito importantes para nos ajudar na nossa caminhada com Cristo. E uma delas, se não a mais importante, a fé. Se você quer acompanhar comigo, em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, a maioria de vocês talvez já conheça. Louvado seja Deus, Pai. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Fé é acreditar em algo que nem sequer você está vendo. A fé ela é testada nos momentos mais difíceis da sua vida. Sim, ela é testada. E nós podemos medi-la assim, porque a palavra de Deus diz que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, se eu não me engano eu já vi, gente, é minúsculo o grão de mostarda. Então ela pode ser medida. Qual é o tamanho da sua fé? Eu fui testado anos atrás, quando eu tive o nosso Isaac, um milagre, ele é um milagre na nossa vida. Deus me testou, já testifiquei, já testemunhei, graças a Deus. E eu louvo a Deus todo instante, irmãos, de tê-lo em minha vida. Ele não é meu e nem da Preta, ele é do Senhor. E eu oro com ele todos os dias, que ele vai ser um homem de Deus, e ele vai ser em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho fé. A mesma fé que a minha cunhada Liliane, que está aqui agora, que está dando força para ela. É a tua fé. Você não está vendo talvez coisas à sua frente, mas eu sei que a tua fé está vendo coisas grandes na sua vida. E a gente tem conversado muito com ela. Ela tem conversado com a gente. Ela está dando um exemplo, graças a Deus. Lili, Deus tem o melhor para você, Lili. Talvez aqui tem mais pessoas, talvez enfrentando um momento difícil na sua vida. Mas tenha fé, igreja, tenha fé. Tenha esperança que somente Jesus Cristo vai te libertar e vai te curar. E nós precisamos, pelo poder da fé, Pedro andou sobre as águas. Quem diria que o ser humano carnal andaria sobre as águas? Mas ele andou pela fé, porque Jesus estava com ele.
Daniel, ele não foi livrado da cova dos leões. Ele foi protegido dentro dela. Daniel tinha fé. Daniel era o esquecido, aquele que andava detrás das manadas, das ovelhas, que ele era pastor de ovelhas. Ele é aquele que o mundo nem sequer via ele, nem sequer comentava dele. Mas o enviado de Deus falou, depois de ele passar por vários filhos, ele falou: não é esse, não é aquele, não é esse, é aquele. É aquele que está lá, talvez escondido, aquele que está jogado no canto muitas vezes. E se você talvez está se sentindo assim hoje, você não é isso que você está pensando. Você é um usado por Deus, você é um filho de Deus. E você pode, através da fé, alcançar grandes coisas, através da presença de Deus na sua vida. Você pode alcançar o impossível de Deus na sua vida. Irmãos, um segundo item, o amor. Foi falado aqui o amor de mãe, como é importante o amor de mãe. Não tem como comparar um amor de mãe. Mas o amor, lá em Romanos 8,35, o amor de Cristo, o amor de Jesus, mesmo não merecendo estar lá, na cruz do Calvário, passar por tudo que Ele passou, mas Deus o amou primeiro, Ele nos amou, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. 1 Coríntios 13:4, Luiz. Eu vou ter que abrir aqui. 1 Coríntios. Primeiros Coríntios 13:4. O amor, queridos, não é dizer que ama alguém, que está apaixonado por alguém. O amor é isso aqui que eu vou ler para todos nós, ok? O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja. Ele não se vangloria, ele não se orgulha. Ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E o amor? Como você está sendo, como eu estou sendo lá dentro do meu lar, com a minha esposa, com meu filho. Eu estou agindo com amor, com paciência. Eu estou sendo bondoso. Eu estou me vangloriando das coisas deste mundo. Como nós estamos sendo? Eu estou me orgulhando. O amor, ele não maltrata, não procura seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente, principalmente para nós casados. Vamos refletir, irmãos, vamos refletir. Nós precisamos refletir sobre tudo isso. Esse é o amor de Jesus para com as nossas vidas. Ele pensa o inverso de tudo que nós pensamos. Jesus pensa completamente diferente de nós. A palavra de Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele não pensa como nós pensamos. Mas nós podemos, sim, se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo.
nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Porque o apóstolo Paulo fala nas cartas que ele escreveu: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se ele conseguiu ter acesso a Jesus Cristo dessa forma, nós também podemos acessar. Irmãos, vamos pegar uma situação, um exemplo, para que você talvez precise conversar com uma pessoa importante, talvez na sua vida, que você necessite no mundo secular. Você fala muitas vezes com alguém, vamos dizer assim, um assessor de alguém, uma pessoa que esteja abaixo daquela pessoa importante. É difícil você ter acesso a ele, mas para que você tenha acesso àquela pessoa mais importante, você precisa lutar. Você precisa correr atrás. Você precisa ver formas para cada vez mais se aproximar dessa pessoa. Eu estou dando um exemplo do mundo secular. Mas para nós termos acesso a Jesus, a Deus, é somente por meio do Filho dele, Jesus Cristo. E nós podemos, através do amor, nos aproximar cada vez mais perto dele. E nós precisamos caminhar próximo dele. Nós precisamos seguir os passos dele. Ele na frente e nós o seguindo, dia após dia. Porque, gente, é na lida diária a nossa luta. A nossa luta é constante. Não é fácil para ninguém, irmãos. Não é fácil para ninguém. Mas nós estamos aqui nos fortalecendo e nos alimentando de um alimento que traz muitos nutrientes para nós, que é a palavra de Deus. E nós precisamos da fé e do amor para que nós consigamos caminhar ainda mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos avançando. Irmãos, nós precisamos ter e entender qual é o propósito da sua vida para com Cristo. O que é que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para me estar cada vez mais perto, para me poder caminhar com a verdade, que é Jesus? Lucas 19, 47. Lucas 19, 47. Olha o que Jesus fazia. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Irmãos, Jesus ele sabia de tudo que ele ia enfrentar, tudo o que ele teria que enfrentar para pregar o evangelho. Por isso muitas coisas, quando ele ensinava, não era tempo, não era momento de ser revelado muitas vezes naquele momento. E os discípulos eles ficavam eufóricos, apreensivos, ansiosos. Por isso talvez trazia muitas dúvidas para eles também. Mas em todo momento Jesus chegava e fazia na hora certa, no momento certo. Ele não fazia antes, ele não fazia depois, ele fazia tudo na hora certa. Ele ensinava no templo, ensinava em todos os lugares. E talvez lá no templo, quando ele ia, os seus discípulos talvez ficavam muito preocupados, porque lá eles queriam achar algo contra ele. Eles ficavam atentos a toda e qualquer palavra que ele falava, para falar que ele trazia talvez alguma mentira, algo que não ia de encontro ao que eles estudavam, o que eles pensavam. Mas ele falava somente a verdade. E ele encarou tudo. Ele encarou lutas, ele encarou momentos de muitas dificuldades. Mas ele nos deixou, principalmente nós, irmãos, a palavra de Deus. Por isso que nós temos talvez oportunidades que muitos não tiveram antigamente,
parece que tudo está de mão beijada para nós. Muitas vezes nós não temos nem muitas dificuldades. Nós temos o manual na nossa frente, que nós podemos usá-lo a hora que a gente bem entender. Mas somente ler a Bíblia não vai resolver. Nós precisamos aprender, porque a palavra de Deus nos remete ao que é ensinar. Jesus ensinava. E eu vejo aqui ensinar aí, para um banco de escola, muitas vezes nós temos que aprender. E você precisa fazer da sua casa uma faculdade, uma escola, para que você venha a aprender cada vez mais de Jesus Cristo na sua vida. Propósito, encontre o seu propósito diante de Deus. Encontre. Ele vai te revelar no momento certo as dúvidas que você talvez está tendo, as preocupações que talvez você tenha. Ele vai te revelar no momento certo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Permita-se ser transformado por Ele. Permita-se. Dê esse voto de confiança para Ele. Dê essa confiança para Jesus. A Bíblia fala que é para nós confiar somente nele. A Bíblia nos fala, nos remete a isso. Ele nos envia. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que eu acho bem interessante, que eu admiro muito em Jesus, é a humildade. Nós vamos ter que ler em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 11, tá, irmãos? Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se vanglorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, a nossa nova vida em Cristo, ela precisa haver transformação, senão ela não é identificada, vamos dizer assim. Ela precisa haver mudança. Se realmente eu fui transformado por Cristo, precisa haver mudança. Se antes eu não era luz, eu era trevas, eu preciso ser luz. Se antes eu não tinha um bom temperamento, eu preciso ter um melhor temperamento. Se antes eu mentia, eu não posso mais mentir. Se antes eu roubava, eu não posso mais roubar. Precisa ter mudança, irmãos. Precisa ter transformação. Nós, irmãos, nós somos o que aprendemos. Nós realmente somos o que aprendemos. Se você for ensinado de algo, você vai executar aquela situação, você vai fazer algo que você esteja aprendendo. Talvez a roda que você talvez esteja andando, a roda de conversas, você vai falar daquela conversa que você está sendo rodeado.
E nós somos muito bem fracos nesse sentido. Você pode talvez ir para qualquer outro ambiente, muitas vezes, de certa forma você acaba sendo movido por aquele ambiente. Uma música secular talvez, que engrandece coisas sexuais, que enaltece traições, brigas, e logo nós estamos ali envolvidos. Logo nós estamos ali sendo envolvidos por esta canção, pelas rodas de conversa, por piadas, coisas que não agradam a Deus. Eu fico muito assustado quando o Isaac aparece com algumas palavras. Graças a Deus ele não vem com muitas assim, mas ele vai para a escola, ele muitas vezes ele está na praça, ele acaba escutando, e não tem como colocar ele numa bolha, gente, não é assim. Ele vai ouvir coisas, palavras que não agradam a Deus, mas quando ele chega às vezes com algumas palavras, gente, é tão engraçado, ele mesmo já sabe que aquela palavra não é de Deus, ele já sabe. Pai, o fulano falou um palavrão, mas qual que é o palavrão? Às vezes ele nem quer falar, porque ele acha que eu vou corrigir ele, né? Mas é assim, irmãos, um lugar, um ambiente que você ensina, ele vai fazer a diferença. Se você ensina teu filho, a Bíblia fala, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Nós temos que ensinar, irmãos. Amanhã ou depois não adianta a gente espernear, se desesperar, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, em primeiro lugar, com nós mesmos. Nós temos que pregar para nós mesmos primeiro. Nós temos que, em primeiro lugar, nos consertar, para depois externalizar isso às pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão mais próximas no seu trabalho, enfim, de várias formas que a gente vê hoje o Evangelho ser ministrado. E eu digo para vocês que vocês devem, hoje nós temos assim uma coisa assim muito forte neste mundo, que é as redes sociais, as informações muito rápidas. Tem muitas coisas assim muito boas, irmãos, muito boas, para te ajudar na sua caminhada. Mas tem muito lixo, nós devemos que ter cuidado disso. Nós temos que ter muito cuidado. E a palavra, irmãos, a palavra dirigida, a palavra declarada, ela tem muito poder. A palavra tem muito poder. Então muito cuidado com o que nós falamos, muito cuidado. Nós temos que ter muita atenção a isso. Nós não podemos estar distraídos, nós não devemos estar distraídos por coisa alguma, porque é nas pequenas coisas que o inimigo vai atentar o seu filho, a sua vida, em qualquer área da nossa vida. Vamos tomar muito cuidado, irmãos. Você quer viver o novo de Deus na sua vida? Perdoe quem te ofendeu, perdoe nas brincadeiras, talvez na sua família tenha alguém para você perdoar. Muitas vezes talvez você não cometeu a situação, não foi você que ocasionou, talvez muitas vezes, mas libere perdão. Que eu tenho certeza que muito peso vai sair das suas costas, uma paz vai te encontrar, paz que excede todo o entendimento, e Ele vai abrir caminho para você, com toda certeza. Faça isso, irmãos, perdoe seu irmão, alguém da família, alguém que você talvez magoou. Faça isso, é muito importante. Se humilhe, seja humilde. Os humilhados serão exaltados, a palavra de Deus fala. É difícil, Marcela, é difícil perdoar, é difícil, irmãos, é muito difícil, principalmente aquele que te ofendeu. Como é difícil, irmãos, uma traição, é muito difícil. Eu espero que nunca aconteça isso com você, mas Jesus, Ele te perdoa, Ele está aqui para te perdoar. Perdoe também, que Deus vai abrir caminho para você. Abandone o pecado,
Como eu falei antes, se você fazia algo, não faça mais. Faça isso. Limpe a sua mente. Limpe a sua mente dos lixos deste mundo. E comece a pensar nas coisas que são do alto, que é Jesus Cristo. Seja ensinável. Ensine a você mesmo. Busque ensinamento na palavra de Deus. Use referências, faça, enfim, busque aonde estiver, onde tiver conhecimento da palavra de Deus, busque. E o mais importante, irmãos, ore ao Senhor. Ore sem cessar. Busque no secreto, busque lá no seu quarto, que Jesus ele vai te atender, ele vai responder as suas orações, com certeza. E se entregue por inteiro. Se entregue ao Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração. Busque a Ele, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, o nosso desejo, o meu desejo, é que você consiga acessar o sobrenatural de Deus na sua vida. Busque na fé. Busque no amor. Busque na humildade, seja humilde. E encontre o propósito de Deus na sua vida. Para você ter acesso aos lugares mais profundos em que Deus possa te colocar. E Ele vai te colocar. Em nome de Jesus. Senhor, perdoa o que fui. Corrige o que eu sou. E dirige o que eu serei. Viva o hoje, pensando na salvação, no futuro da sua salvação. Não lembre do passado, não volte atrás. Volte atrás somente para ver o que você foi. Para você ver hoje o que Deus te transformou hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora. Eu convido a você a fechar seus olhos. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Pai. Senhor, nós queremos aqui, Pai, neste momento, entender cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Nós queremos aqui, como família, como a família de Deus, como filho de Deus, acessar os lugares mais altos, Pai. Mas nós entendemos que nós só podemos fazer isso através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar, igreja. Você que está aqui e foi abençoado, glorifique a Ele agora. Exalte a Ele. Clame a Ele, porque é só Ele que pode mudar a situação da sua vida. Só Ele que pode nos transformar, só Ele que pode mudar a situação. Só Ele consegue nos dar a alegria da Tua salvação. Senhor, nos dê, Pai, o sobrenatural. Mas para que nós possamos acessar o sobrenatural, nós precisamos ter fé. Nós precisamos encontrar um propósito na nossa vida. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos do amor, o amor salvador de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Cante ao Senhor, igreja, cante. Digno do meu Exalte a Ele. só Tu és, Senhor. Faça dessa canção a tua oração, porque Ele é digno de ser exaltado. Da minha vida Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre
sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Declare Jesus. Declare esse nome que é sobre todo da nome. minha vida, tu és Jesus. Só Ele que é digno. Eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Nós somos do Senhor Jesus. Os olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche a vida aqui de cada um aqui nessa noite. Enche o nosso coração com a tua paz, Pai. Muda aqui, Senhor, vidas nessa noite. Que tu és santo, incomparável. Tu és inigualável. Abre os nossos olhos. Esse é o amor que faz mudar tudo. Esse é o amor que faz mudar o mundo. Esse mundo que te despreza, esse mundo que te aponta para tantas coisas, esse mundo que só sabe julgar. E Jesus está aqui porque Ele é o nosso advogado, Ele é o teu defensor da tua causa. Ele está aqui para te abençoar e para nos abençoar. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te libertar das cadeias que estejam te aprisionando. Tu és o fundamento, Senhor. Você é a pedra. Você é a pedra da esquina, Senhor. Você é. O Senhor Jesus é. Louvado seja Deus.